dia, crianças! Tudo bem? E aí, como estão sendo as suas férias? Tudo bem? Estão curtindo bastante? A tia Vivian espera que sim. Hoje nós vamos começar a nossa escola dominical vendo quem é que participou da aula na semana passada. Vamos conferir então? Vamos lá! Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Muito bem, crianças! Que alegria ver todo mundo participando! Se você ainda não mandou o seu vídeo com versículo, a foto do seu desenho ou então a sua foto no domingo participando, pede para a mamãe, pede para o papai ou quem estiver com você registrar a sua participação para você também aparecer aqui na nossa escola dominical, ok? Muito bem, crianças, então agora sim, vamos começar de fato a nossa aula. E hoje quem vai fazer a oração inicial é o Davi. Vamos orar então, fechando os nossos olhos, nos concentrando para falar com Deus. Muito bem, vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por este dia. Obrigado por tudo de bom que o Senhor faz por nós. Abençoe a nossa aula. Abençoe que logo nós possamos estar todos juntos na igreja. Abençoe o Augusto. Dê a ele bastante saúde. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Mas antes da gente começar a nossa aula e relembrar uma história muito conhecida, tia Vivian quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram muitas vezes alguém dizer na própria igreja que a igreja é como se fosse um corpo? E se a igreja é um corpo, que parte eu sou desse corpo? Você já parou para pensar? Quando Paulo escreveu essa parte lá na primeira carta aos Coríntios, ele estava querendo dizer que a igreja funciona basicamente como um corpo, que ela é comparada a um corpo e que esse corpo tem muitas partes, não é verdade? Então, dá uma olhadinha aí para você. Você tem pernas, você tem mãos, braços, você tem cabeça, pescoço, ouvidos,
você também tem joelho, cotovelo e dedos e olhos e nariz e boca e muitas outras partes, não é verdade? E todas essas partes são muito importantes para quê? Para compor, ou seja, para fazer com que todo o corpo funcione, não é verdade? Muito bem. Então agora nós vamos entender mais ou menos o que isso quer dizer. E quem vai fazer a leitura de hoje para nós é a Aninha. Olha só que legal, a Aninha vai fazer a nossa leitura. Aninha, por favor, você pode ler então? A Aninha vai ler 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 14 e depois ela vai para o versículo 27. Vamos lá então? Aninha, com você. Olá, amiguinhos! Bom dia! Hoje sou eu que vou fazer a leitura. Então vamos lá abrir a Bíblia? Está em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14 e o 27. Vamos lá? Diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito só de uma parte, mas de muitas. Agora, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um uma parte deste corpo. Amém! Amém! Muito bem, então vocês viram? Paulo realmente descreveu que a igreja funciona como um corpo. Olha só que legal! Então, tia Vivian quer saber o seguinte: se a igreja é realmente como fosse um corpo, qual a parte que você seria? Será que você seria a boca? Aquela que anuncia o evangelho, que anuncia que Jesus Cristo morreu na cruz? Ou você seria as mãos que ajudam o seu próximo, que podem trabalhar bastante, seja desde varrendo o salão da igreja, seja pegando um copo de água para alguém, ou fazendo outras coisas, tocando, cantando, podem ser tantas coisas, não é verdade, crianças? O mais importante é que você se encaixe nesse corpo, tá bom? Todos eles, todos os nossos órgãos e todos os nossos membros têm alguma função. E é importante que você lembre que você também faz parte desse corpo. E já pensou se você tivesse um dedo que não funcionasse? Um dedo que você não pudesse mexer? Ou então, se um olho seu ficasse só fechado, se ele nunca abrisse? Ou então, se o seu braço não esticasse, se você ficasse só com o braço encolhido, não ia ser muito ruim? Então, é isso que acontece quando nós não participamos das atividades ou da vida da igreja. É como se nós fôssemos uma parte do nosso corpo que não faz aquilo que deveria. Então, ou seja, se você for um braço, mas você não se mexer e você não participar da vida da igreja, é como se você fosse esse braço que nunca se mexe. Ou se você fosse um olho e você estivesse sempre fechado e abrisse só de vez em quando, só quando fosse do seu interesse. Imagina que perigo! Um olho que não funciona direito. Por isso, crianças, é importante que a gente participe da vida da igreja. E nós hoje vamos relembrar a vida de uma pessoa que não apenas quis participar da vida da igreja, mas foi de fato morar lá na igreja. Olha, já pensou? Muito bem.
Hoje nós vamos relembrar a história de Samuel. A sua mãe se chamava Ana e ela tinha um marido chamado Eucana. Olha só o nome dele. Vocês estão lembrados dessa história? Muito bem. Ana não podia ter filhos. Ela já era casada há um tempo e ela ficava muito triste porque ela não podia ter filhos. Na época deles, ter filhos significava que eles eram abençoados e que o seu nome, a sua família, continuaria. Era a continuidade da sua família. E isso era muito importante. Por isso, mulheres que tinham muitos filhos eram muito valorizadas, elas eram importantes. E isso se tornava até motivo de zoeira, de brincadeira. Então, Eucana, que tinha uma outra esposa naquela época, ele tinha filhos com essa mulher. E ela zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos. E isso entristecia muito o coração dela. E ela chorava muito por causa disso, mesmo ela sendo a esposa preferida do seu marido. E olha só o que aconteceu. De tão triste que Ana ficou um dia, ela foi até o templo. E lá, ela começou a chorar e a orar a Deus. Mas ela não falava, ela só balbuciava. O que é balbuciar? É você mexer somente os lábios sem soltar algum som, sem usar a sua voz. Como se ela estivesse orando em voz silenciosa. Então, ela estava no templo chorando e balbuciando as suas orações, pedindo para que Deus atendesse a sua oração, para que Deus atendesse o seu pedido de ter um filho. E Eli, que era o sacerdote daquela época, como se ele fosse o pastor, ele olhou para Ana e achou que ela estava bêbada, por de tanto que ela falava assim, que ela não saía a voz dos lábios dela, ela só estava... Ninguém escutava o que ela estava falando. E aí ela até falou para ele: eu não estou bêbada, eu estou clamando ao Senhor para que Ele atenda a minha petição. E ele, vendo que ela estava muito triste, ela disse assim: vai em paz, que Deus ouviu a sua oração, vai em paz. E ela foi embora. Logo depois, Ana foi agraciada com um bebê. Ela engravidou e aí, quando ela esteve no templo, quando ela conversou com o sacerdote aquela vez, ela disse que se Deus atendesse a sua oração, ela daria aquela criança para o sacerdote criado dentro do templo. Ou seja, depois que ele já tivesse uma certa idade, ela colocaria ele para ser um aprendiz de sacerdote. Olha só que importante isso. Era como se fosse assim: antes de você nascer, sua mamãe fosse lá no templo e falasse para o pastor Bruno que se você nascesse, ela, depois de uma certa idade, ia levar você para morar lá na igreja, para ele te ensinar a ser um pastor. E foi mais ou menos isso que Ana falou para Eli, quando Eli disse para ela ir embora, que a petição dela seria atendida. E quando ela engravidou e ela teve o seu filho, e o nome dele era Samuel, quando ele completou uma certa idade, que ele já estava grande, Ana não esqueceu do que ela havia prometido. Ela então levou Samuel para o templo e lá ele ficou com Eli para aprender a ser um sacerdote. Olha só! E vocês imaginam Samuel pequeno, sendo uma criança? Vocês acham que ele queria ficar longe da mãe dele? Vocês acham que foi fácil? Talvez não tenha sido fácil, mas uma coisa que nós podemos observar
na história de Samuel é que em nenhum momento ele resistiu. Ele entendia de que a promessa que a mãe dele tinha feito para Deus era importante. E assim ele foi criado lá no templo, aprendendo a ser o sacerdote. E teve uma vez que ele estava deitado, quase pronto para dormir. Samuel estava num quarto e Eli estava em outro. E de repente ele ouviu uma voz chamando: Samuel! E ele foi correndo achando que era Eli que estava chamando. E Eli falou para ele: não, eu não te chamei, pode voltar a deitar. Então Samuel voltou a dormir. Numa segunda vez ele ouviu: Samuel! E aí ele correu de novo para Eli. E aí Eli então entendeu que era Deus chamando Samuel. Gente, ele era uma criança e Deus estava falando com ele. Como ele já tinha mais experiência e ele já sabia que poderia ser Deus chamando Samuel, ele orientou Samuel falando o seguinte: Samuel, da próxima vez que você ouvir essa voz, você vai responder: Senhor, eis-me aqui. E então Samuel voltou para o seu quarto e deitou. Pela terceira vez então, ele ouviu aquela voz: Samuel! E aí, olha só o que aconteceu. Samuel obedeceu o que Eli tinha dito para ele e respondeu: Senhor, eis-me aqui. Olha só, crianças, então Deus usou Samuel, Deus falou com ele e Samuel, o quê? Ele quis fazer parte daquela comunidade, ele quis ir até o templo para aprender a ser um sacerdote junto do profeta. Que interessante! Será que você então já sabe qual é a parte do corpo que você deve ser? Samuel com certeza já sabia qual a parte do corpo que ele deveria ser na igreja. Isso é importante, muito importante, tá bom, crianças? Então, Tia Vivian hoje espera que vocês possam descobrir logo qual a parte do corpo a qual você pertence, para que você possa trabalhar, participar e continuar fazendo parte da nossa igreja, tá bom? Então hoje, crianças, o desafio para você desenhar, para você fazer, é você pensar: qual é a parte do corpo que eu sou? E você vai desenhar essa parte do corpo e vai escrever o seu nome nela, tá bom? Faz uma parte do corpo bem bonita para Tia Vivian ver e para todo mundo ver na semana que vem, tá bom? Vamos então agora cantar um pouquinho? Vamos lá? Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento um do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia pensar? Se o corpo todo fosse nariz, como a gente poderia pular? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo, ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos
complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho. Todos somos complemento do outro. Precisamos uns dos outros. Em Cristo somos um só corpo. Palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Então tá comigo, é facinho. Ó, tudo bem. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. De novo. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Última vez. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Viu? É facinho. Que alegria a gente poder cantar, não é mesmo, gente? Que gostoso! Agora nós vamos para o versículo da semana. E olha só quem vai falar o versículo dessa semana. Hoje quem vai falar o versículo para nós é a Melissa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Amém! Muito bem! Vamos orar então para encerrarmos a nossa aula de hoje? Tia Vivian vai orar e vocês podem repetir aí na casa de vocês. Vamos lá, concentração, fechando os nossos olhos para falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por entender que eu faço parte do teu corpo e que nós possamos trabalhar na sua obra e não ficar sem participar da nossa igreja.
nos abençoa para que nós possamos a cada dia te buscar e ouvir mais e mais. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso. Não esquece. Tia Vivian tem um recado antes da gente acabar. Eu já mandei para as mamães a música do Dia dos Pais. E as mamães já sabem o que tem que fazer. Então, o prazo para você enviar os seus vídeos são 2 vídeos que a Tia Vivian quer. É até o dia 30/7. Não perde a data, tá bom? 30/7 você manda os seus vídeos para a Tia Vivian. Lembrando que os vídeos são sempre com o celular deitado. Vamos homenagear o nosso papai da melhor maneira possível. Na semana que vem, a gente vai começar a planejar a lembrancinha, tá bom? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!